Tudo bem, 8h10, chegou o nosso momento todo especial, né? Programa Empreendedorismo e Negócios. Com o administrador Valdir Pereira, e hoje, dando continuidade, nós conversávamos na semana passada e o tema para hoje, quarta-feira, ferramentas de qualidade na gestão. Valdir, seja bem-vindo na Rádio Coração mais uma vez para este momento especial do empreendedorismo e negócios. Bom dia, meu irmão. Olá, Alcemir, um excelente dia a você e a todos os ouvintes desse programa, né, que tem uma audiência extraordinária, Manhã Viva. Valdir, nós vamos falar hoje sobre ferramentas de qualidade na gestão. O que são estas ferramentas de qualidade, meu irmão? Alcemir, essas ferramentas de qualidade são fundamentais para o desenvolvimento do negócio e também para que as organizações cresçam, desenvolvam e estejam no mercado. Nós sabemos que o contexto dessas estruturas só funcionam se houver uma condição de organização. Então, se nós fizermos um resumo do que nós já conversamos aqui nos últimos 2 programas, foi uma linguagem, uma temática um pouco mais voltada para a gestão, né? E aqui nós estamos exemplificando de que forma a gestão pode acontecer. E aí nós falamos então dos 5W2Hs, que são as perguntas extraordinárias, estratégicas que devem serem feitas na formulação de um plano, né? Nós explicamos aqui. Depois, no programa passado, nós falamos sobre o ciclo PDCA, né? Que é um ciclo que, uma vez aplicado num projeto, numa ideia, numa organização, ele também possibilita, né, uma maior oportunidade de alcance de resultados. Então, o PDCA ele pode ser implantado em qualquer estrutura organizacional, em qualquer projeto, em qualquer processo, né? Que é o planejamento, a direção, a ação e o controle. E isso a gente tem que fazer constantemente. Quando nós falamos de qualidade, Alcemir, chega a dar um frio na espinha, né? Por quê? Porque o que é qualidade? Nós temos aí hoje um grupo de consumidores que, para uns, a qualidade tem que ter esse nível, esse formato e essa situação. Já para outros, a condição de qualidade precisa ter esse formato. Se não tiver, não é qualidade. Então, o que eu vou explicar hoje aqui, dizer que essas técnicas, não é? Essas técnicas que nós utilizamos, elas têm a finalidade de dimensionar, de mensurar, analisar e ver quais são os problemas que interferem para que este produto ou serviço tenha ou não qualidade. Então são diversas as técnicas, né? E aí, através dessas ferramentas, a gente consegue fazer isso. Eu tenho certeza, Alcemir, que se nós abríssemos um link agora no programa e fôssemos ouvir os ouvintes, quais são as técnicas de qualidade que você utiliza hoje no seu trabalho, na sua casa, na sua comunidade? Aqui nós verificamos a qualidade através disso. Nós verificamos a qualidade através dessa outra forma. Aqui nós ouvimos diretamente o cliente. Ali nós temos um processo que está registrado. Aqui nós temos o ISO, então não tem como não atingir ou não alcançar essa qualidade que já está registrada. Então, cada estrutura vai ter a sua forma. O que eu vou dizer hoje aqui são algumas técnicas que podem ser utilizadas e que elas existem dentro da literatura e que podem ajudar os gestores. Em outras palavras, eu estou dizendo assim, Alcemir, nos últimos 3 programas, inclusive este, a gestão, ela existe de maneira que o gestor resolva fazer gestão. Porque se ele não resolver fazer gestão, entender de gestão, utilizar das técnicas, nada vai acontecer. Aí ele continua com a maneira empírica de fazer as coisas e de gerir o seu negócio.
Quais são as ferramentas mais conhecidas, professor? Então, são várias as ferramentas conhecidas. Infelizmente, nós não temos tempo aqui para que eu possa explicar detalhadamente cada uma. Mas eu sei que os nossos ouvintes já estão acostumados com um pouquinho de aula de gestão em cada programa. Então eu desafio aos ouvintes a depois darem uma olhada nessas ferramentas, pesquisar um pouquinho mais, ler, porque são ferramentas que podem ser praticadas, que aliás devem ser, né, para que esse controle de qualidade possa acontecer, e que é possível, mesmo numa estrutura pequena, numa organização de pequeno porte. Alcemir, algumas são muito conhecidas, né? Se fala hoje aí em 7 técnicas mais usadas, mais conhecidas, mas a literatura já possui aí uma diversidade. E como eu disse, se nós formos ver a maneira como os gestores fazem essa verificação de qualidade, nós vamos ter uma infinidade. Mas algumas a literatura traz. Por exemplo, o diagrama de Pareto, que é muito conhecido dentro da academia, que é utilizado também. Temos o diagrama de Ishikawa, nós temos o diagrama de dispersão, nós temos a folha de verificação, histograma, fluxograma e também a carta de controle. Então, esses minimamente são situações que o gestor pode utilizar. Eu não vou me ater àquele explicar todos de maneira concreta, mas são ferramentas de qualidade que o gestor pode utilizar. Para você ter uma ideia, o diagrama de Pareto, por exemplo, ele é uma ferramenta de qualidade que foi utilizada pelo italiano Vilfredo Pareto, e é por isso que tem esse nome, né? Para construir, ele é utilizado um gráfico, né, de colunas, que irá colocar em ordem de problemas a frequência como ele acontece do maior para o menor. Sempre assim. A fim de que se possa dar uma prioridade para o maior problema, né? E esse diagrama ele é construído baseado numa fonte de pesquisa, né? Em folhas de verificação, onde se tem anotado as incidências dos problemas, né? Quando eles ocorrem, né? E ele há um princípio muito conhecido dentro da academia. O diagrama de Pareto, ele é baseado no princípio de Pareto, né? Ou na regra do 80-20. Então, quando você ouvir falar sobre o diagrama de Pareto, você vai lembrar da regra 80-20. O que o Pareto quis dizer com isso? E é a mais pura verdade. Significa que 80% das consequências são ocasionadas por 20% das causas. Então, 20% das causas proporciona 80% das consequências dos problemas. Então, o diagrama de Pareto tem essa definição, né, do 80-20. 80% das consequências, elas resultam de 20% dos problemas. Então, percebe que é um volume grandioso. Um problema gira 8 consequências, pelo menos. É o diagrama do 80-20. E aí, esse diagrama feito, ele acaba mostrando aí como é que o gestor vai resolver, Alcemir, do problema com maior intensidade aqueles que têm uma menor intensidade. Se nós perguntarmos hoje assim para as pessoas, talvez elas consigam identificar quais são seus maiores problemas e colocar isso numa escala. Então, esse diagrama de Pareto permite isso. Você mapear do maior problema para o menor, e o Pareto diz assim, 80% dessas consequências é em função dos 20% das causas. E é a mais pura verdade. E buscar sanar as prioridades. Exatamente. E mapear. O gestor precisa ter essa informação. Quais são os seus problemas?
quais são os seus desafios. E aí quando você escreve, Alcemir, e aí você vai anotando quais são essas consequências, você vai ver que lá no final ele se resume a 3 ou 4 situações, causas. E aí o gestor precisa ter pulso firme de interagir nessas pequenas causas que geram essa quantidade de consequências, né? Uma outra situação também que pode ser utilizada é o diagrama de Ishikawa, também muito conhecido. É uma ferramenta de qualidade, né? Conhecido como diagrama de causa e efeito ou diagrama de espinha de peixe. Por que fala como diagrama de espinha de peixe? Porque se nós pensarmos essa estrutura, ele funciona como uma espinha de peixe, né? Onde você coloca ali durante o corpo, a espinha dorsal ali, você coloca as causas e na ponta você coloca o efeito. Tá certo? Então você aprende a numerar e é um desenho em formato de uma espinha de peixe mesmo. A finalidade é organizar o raciocínio de maneira com que você consiga priorizar também a resolução dos problemas. Por que essa situação, esses diagramas, eles estão embasados na busca de resolução de problemas? Porque o que impede a qualidade? É uma situação-problema. Então, se você não tem uma situação-problema, uma causa, um efeito, você tem uma qualidade propriamente dito. Então, é preciso verificar. Se você não tem uma qualidade efetiva num processo, num serviço, num produto, porque alguma coisa atrapalhou isso. O que foi que atrapalhou? Foi uma situação-problema. E aqui esses diagramas, eles permitem você verificar qual a causa. Muitas vezes nós olhamos o efeito e não identificamos a causa. Isso não é uma tarefa fácil. Isso exige do gestor conhecimento da sua organização, das pessoas que fazem parte e dos processos. É por isso que o gerenciamento, a liderança, nós já falamos sobre isso aqui em outros momentos, não é para qualquer pessoa. Ela não pode entrar de gaiato nesse navio aí e achar que é fácil fazer gestão. É importante, como o senhor estava falando, eu parei para pensar aqui, raciocinando conforme o senhor vai falando, às vezes se sabe a causa, o efeito, mas não sabe por onde começar. Por onde começar. E se começa escrevendo todas as causas. Anota tudo. Você vai anotando e você vai mapeando. Tanto Pareto, que diz que 80% das consequências é 20% das causas, quanto Ishikawa, ou espinha de peixe, onde você vai anotando as causas e na ponta o efeito, tipo a cabeça do peixe, você vai identificando onde é que você precisa ajustar. A gestão, Alcemir, não é um bicho de 7 cabeças. A gestão é um processo que ele deve ser feito diariamente. Diariamente. E, infelizmente, essa palavra de contexto diário, tomada de decisão diária, a análise do PDCA diária, os 5W2Hs constantemente, isso é gestão. Se fosse fácil, esses pensadores e o professor Kaoru Ishikawa, que foi o criador aí lá em Tóquio, em 1953, eles não precisavam ter feito esse diagrama, né? Depois nós temos outras situações, Alcemir, como por exemplo o diagrama de dispersão, que é um gráfico também matemático, onde você vai mapeando os problemas e você percebe onde é que está a maior aglomeração. Então no gráfico você observa, mas por que tanto problema concentrou aqui? Por que há uma dispersão maior? São problemas mais pontuais ao longo da reta. Ah, professor, é difícil fazer isso? Claro, as pessoas que às vezes têm uma dificuldade com essa parte matemática podem encontrar um pouco aqui, mas é possível. Esses diagramas, essas análises de qualidade são fundamentais para que o negócio aconteça. Nós temos aí a folha de verificação, onde se faz uma lista estruturada, né? Fazendo uma análise daquilo que foi executado. Ao longo do dia, qual foi a produtividade? X. Anote. Anotar, Alcemir, para que você tenha um parâmetro de como é que vai ser a sua produtividade no próximo ano, nessa época, e tomar uma decisão. Você pergunta aos gestores, como foi a sua venda
em dezembro do ano passado. Ele vai te dar uma ideia. Ah, vendi mais ou menos isso. Quanto? Quanto você vendeu? Exatamente quanto? Quantas pessoas você contratou? Qual foi o seu horário de funcionamento? O que foi o maior empecilho ao longo da funcionalidade, por exemplo, do comércio, que começa daqui a pouco a funcionar no horário especial? A cada ano ele tem que ter esses registros para que ele possa tomar a decisão aí nos anos subsequentes e tentar acertar nesse contexto. Claro, todo ano tem a sua própria característica, né? Tem o seu próprio know-how, mas infelizmente felizmente essas experiências anteriores te impulsionam a tomar decisão. A folha de verificação é uma outra técnica de qualidade, uma maneira de verificar isso. E aí nós temos outras situações como o histograma, né, que é também uma forma de gráficos, né, muito conhecido por muitas pessoas. O fluxograma, quando você vai lá e desenha. Se eu perguntar hoje, Alcimir, qual é o fluxograma da sua atividade desde o momento que você entra aqui na Rádio Coração para você fazer o seu programa até o momento que você encerra e sai? Então você consegue identificar. Eu chego, venho aqui para o estúdio, eu faço isso, eu faço aquilo, faço essa programação, verifico isso, verifico aquilo. Então você tem mapeado. Algumas pessoas não sabem. Eu chego e Deus me ajuda no que acontece ao longo do dia. Seja o que Deus quiser. Então, percebe? É uma situação que não corrobora para a situação e o alcance de qualidade. Tá certo. Eu vou tocar um pedacinho dessa música e a gente volta falando sobre a importância desse conceito para gestão. Eu quero caminhar na luz. Eu sei que não é fácil, mas peço força pra Jesus. Eu vivo confiante, o meu refúgio é Deus. Não olho pro passado, pois sei que o meu futuro é dele. Eu aceitei os planos de Deus para mim. Estou feliz, eu sei que Ele está perto de mim. Eu vou lutar, porque ao céu eu quero chegar. Ninguém vai me derrubar. Estou seguro em Deus. De noite e de dia eu quero caminhar na luz. Eu sei que não é fácil, mas peço força pra Jesus. Eu vivo confiante, o meu refúgio é Deus. Não olho pro passado, pois sei que o meu futuro é dele. Eu aceitei os planos de Deus para mim. Estou feliz, pois sei que Ele está perto de mim. Eu vou lutar, porque no céu eu quero chegar. Ninguém vai me derrubar, estou seguro em Deus. Eu aceitei os planos de Deus para mim. Estou feliz, pois sei que Ele está perto de mim. Tudo bem, 8 horas e 27 minutos, voltando com a questão final, professor Valdir, a importância desse conceito para a gestão. Alcimir e todos os nossos ouvintes, a construção do conceito da qualidade, ela precisa partir, no primeiro momento, da minha compreensão do que é essa qualidade. E essa qualidade é a minha satisfação enquanto prestador de serviços ou quando eu entrego um produto a um grupo de consumidores. Se eu entendo que a minha qualidade ela pode ser um grau de excelência, então eu preciso utilizar de técnicas. Eu disse aqui algumas técnicas que existem aí há tantos anos, mas muitas outras, empiricamente, também contribuem nesse processo de alcance. Não existe hoje uma gestão de sucesso se ela não tiver essa preocupação. É possível fazer, eu preciso dar passos para isso, eu preciso, às vezes, interiorizar essa questão. Eu preciso dar as mãos com os colaboradores que estão ao meu lado e que fazem esse processo acontecer. Esse contexto de verificação e análise de técnicas, ele é contínuo. Os processos se renovam. Nós estamos aí em 2019, quase 2020.
Os processos se renovaram tanto que hoje, através do smartphone, você faz todo o processo que antes você tinha que ficar horas em filas de bancos e etc. Hoje, pelo seu smartphone, por aplicativo, você consegue um serviço de carro, de Uber. Hoje, através do seu processo de aplicativo, você consegue sim interagir-se com o mundo moderno, contemporâneo. Eu consigo hoje, através de um aplicativo, interagir com alunos meus que estão lá no Japão, que estão lá na América do Norte, que estão na Europa. Então o processo mudou. A verificação de qualidade mudou. Por que vamos trazer para a nossa realidade? A Rádio Coração constantemente tem feito análise da qualidade, né, do sinal da programação, tem feito constantemente investimentos nessa área, tem lardeado os braços com os ouvintes, com aqueles que ajudam a financiar essa obra. Por quê? Porque sabe que se não tiver uma qualidade, o processo desanda. E aí, o retrabalho é uma coisa que custa. Custa, inclusive, dinheiro, o retrabalho, não só o tempo. Eu gostaria de finalizar, Alcemir, dizendo assim, que esse processo de tomada de decisão, de verificação de técnicas de gestão, que varia de organização para organização, de pessoa para pessoa, de família para família, de comunidade para comunidade, as técnicas são possíveis desde que as pessoas tenham ciência dessa melhora. O que não pode é eu enquanto gestor, enfim, enquanto pessoa, acreditar que a minha vida não vai mudar, que vai tudo continuar do jeito que está difícil para todo mundo, então para mim vai continuar difícil, e eu que não tenho muita sorte na vida, vai ser mais difícil ainda. Infelizmente algumas pessoas pensam assim, e esquecem de dar um passo em direção à frente, não um passo atrás. Então é fundamental. Eu desafio a todos a repensar nesta caminhada final de 2019, uma reflexão do que foi esse ano e um olhar para o próximo 2020 e tudo o que ele pode trazer de melhor na vida e na gestão das pessoas que estão nos ouvindo. Valdir, excelente a aula de hoje, como todas as demais. Mais uma vez nos ajuda a pensar, e é importante também, depois de todo esse trabalho, de todas essas ferramentas sendo colocadas em práticas, analisando, descobrindo, né, encontrando a solução, encontrando também aonde precisa ser mudado, transformado, a coragem para mudar, né? Que é o mais importante, a coragem para fazer o que deve ser feito. E dar o primeiro passo. Sair da zona de conforto, entender que essa mudança, inclusive, é isso que Jesus nos pede, né? Quando ele fala em diversos momentos, quando ele reúne a multidão e pede para que o povo tenha coragem. Tá certo. Valdir, nós estaremos na próxima quarta-feira ou quarta-feira não? Na próxima quarta-feira eu estarei com uma agenda fora do Mato Grosso do Sul, mas em dezembro nós começamos uma temática interessante. Olha, legal, vamos deixar essa... As finanças pessoais versus as festas de final de ano. Puxa vida, pega todo mundo, viu? Alcemir, inclusive, eu falei para você no início do programa, né? Então, em dezembro a gente começa, já vai ser dezembro a minha próxima vinda aqui, olha, né? Rapidinho. Hoje é feriado em mais de 1000 cidades brasileiras, né? Feriado da consciência negra, né? Eu estava lendo alguma coisa, há uma diversidade de literatura, né? Sobre esse tema, até de repente é uma sugestão aí para os diretores do programa do Padre Fernando, né? Trazer essa temática, trazer historiadores, filósofos, porque é um tema recorrente, muito bonito, né? Se nós formos analisar, e eu li um pouquinho sobre esse dia, né, que é comemorado em função da morte do Zumbi dos Palmares, né, que foi um escravo líder aí, líder quilombo, né, dos Palmares,
que simbolizou a luta do negro contra a escravidão, né? Que sofria naquela época. E a história dele é uma história interessante. Há muitas contradições em algumas coisas, por isso que é importante um historiador, não um administrador, falar disso, né? Mas se você pegar ele, aos 6 ou 7 anos, ele foi doado a um padre, né? E esse padre ensinou para ele, até deu nome para ele de Francisco, né? Ensinou ele o latim, o português, e ele ajudava esse padre nas missas, né? E é interessante, isso lá em 1600 e alguma coisa, né? E ele defendeu os direitos, lutou, enfim, deixar para o historiador entrar nessa seara. Mas interessante que ele foi morto, né? Jovem ainda, acho que com uns 40 anos, em função disso, foi degolado, sua cabeça foi colocada em praça pública, né? Por necessidade e pedido de alguns, enfim. Mas que isso mostra que apenas lá em 1888 aconteceu a abolição. 100 e tantos anos depois desse movimento todo, aconteceu a abolição oficial da escravatura, né? Eu penso, até ouvia isso de um filósofo, de um historiador, que as pessoas precisam tanto repensar esse assunto hoje em 2019, tanto tempo passado e tantas pessoas parece que presas ao passado com alguns pensamentos, né? E é um desafio para o cristão entender esse contexto, essa importância. Então, verdade. Fica aí meu abraço hoje. E aqui no Mato Grosso do Sul, eu acho que a única cidade que é feriado, se eu não me engano, é Corumbá. Não é feriado mais em nenhuma cidade, e tem muitos estados que não é feriado em nenhuma cidade, porém muitos outros é feriado para essa reflexão, todo esse trabalho, né? Alcemir, a você e a todos os ouvintes, uma abençoada semana, um excelente finalzinho do mês de novembro, e nós nos encontramos aqui então na primeira semana de dezembro. Tá certo, obrigado pela formação, pela reflexão também que todos nós recebemos nesta manhã de quarta-feira. Um grande abraço e até dezembro, voltando falando sobre os assuntos financeiros aí, principalmente final de ano, que a gente se aperta, não administra bem as coisas e passa um ano sofrendo, né? Vamos conversar para sobrar dinheiro para janeiro. Tá certo, grande abraço, Valdir. Um abraço, Samir. Lugar preparado para você. Agora é hora de empreender e negociar. Você ouviu Empreendedorismo e Negócios com o administrador Valdir Pereira.